Ontem nós tivemos a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. É o documento mais importante da agricultura mundial, da agricultura global. E ele trouxe alguns fatores importantes, no caso do mercado da soja. Falando de Estados Unidos, estoques mantidos e exportações previstas em pouco menos de 43 milhões de toneladas. Eu estou citando esse dado, porque nós tivemos na semana passada o presidente norte-americano Donald Trump citando que conversou com o presidente da China, o Xi Jinping, que a conversa foi muito animada, que ele ficou muito feliz e que a China deve comprar um volume ainda maior de soja dos Estados Unidos. Isso trouxe um ânimo para o mercado diferente, nós tivemos altas sequenciais, principalmente na quarta, quinta-feira da semana passada, mostrando ali um ânimo um pouco diferente, por conta dessa frase, fazendo com que Chicago subisse bem. E aí a gente está esperando confirmações, porque normalmente nós temos essas falas do Donald Trump, mas não temos ali uma confirmação, alguma venda, alguma coisa que acabe trazendo o mercado para um cenário diferente. Em relação ao Brasil, eu estou olhando aqui a tabela, o Departamento de Agricultura norte-americano revisou para cima, para 180 milhões de toneladas, a produção de soja no Brasil. Na Argentina foi mantido aquilo que já tinha trazido em meses anteriores, 48 milhões e meio de toneladas. É muito próximo o que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires mostra para a Argentina, então não tem muita alteração. Também não tem alteração em relação à expectativa de demanda chinesa na safra atual. Bom, dito isso, o que tem mudado no mercado, o que tem dado uma linha diferente ao mercado, sem nenhuma dúvida, é o dólar também, por questões políticas, por questões também das negociações que nós temos, em relação aos Estados Unidos, principalmente. O dólar ontem que subiu, o dólar fechou a R$ 5,19, R$ 5,19 alto, 5,19,7, mas o dólar vai permanecendo abaixo dos R$ 5,20. E eu falei tudo isso, só não falei que os prêmios aqui no Brasil seguem pressionados, afinal nós tivemos uma mudança nos negócios com soja em Chicago, mas que estão acima dos 11 dólares o bushel. Quando ele sobe, naturalmente, nós temos aí o prêmio recuando aqui no Brasil. E para falar como que esses fundamentos, esses parâmetros influenciam a precificação da soja aqui no Brasil e a comercialização do produtor brasileiro, e aqui no caso mais específico do Mato Grosso do Sul, nós vamos conversar agora com Ronaldo Fernandes, titular da Royal Rural, que participa conosco nesta manhã de quarta-feira. Ronaldo, um bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Agro é Massa, na Massa FM. Eu te pergunto, então, como que essas situações, esses parâmetros têm influenciado na comercialização e no preço da soja aqui no Brasil. Bom dia. Bom dia, Fabiano. Você citou um monte de coisa que está acontecendo com o mercado e que é difícil não afetar os preços, E além de tudo isso, a gente tem também um atraso da colheita, Fabiano. Colheita bastante atrasada, ela já começa muito tarde, porque a gente plantou a soja muito tarde, então o ciclo ficou mais para frente, e agora as chuvas estão atrapalhando. Mato Grosso do Sul, eu tive aí, há 2 semanas atrás, rodei semana retrasada, depois rodei semana passada, tive em Bonito, Aral Moreira, Antônio João, rodei Maracaju, rodei várias cidades, a gente vê que Mato Grosso do Sul tem algumas cidades que estão com 20% de colheita e algumas cidades que estão começando agora, E você pega ali Bonito, Maracaju, que faltou chuva no desenvolvimento da soja no finalzinho e agora começa a chover na hora da colheita. Então é muita preocupação para o produtor brasileiro. O que está pegando agora para preço é, como você bem colocou, com aquelas falas do Trump de que a China vai comprar mais 8 milhões de toneladas dos Estados Unidos. Eles tinham feito o acordo de 12 e agora, segundo Trump, fizeram um acordo de mais 8, totalizando os 20. Acordo que foi acordo do fio do bigode, porque a gente não viu nenhum papel assinado, nenhuma cerimônia. Na última guerra comercial, quando teve um acordo para a China comprar soja americana, foi feita um evento, uma cerimônia ali com assinaturas enormes para provar que o acordo estava assinado. Dessa vez não.
Dessa vez é só um Twitter do Trump. Mas o que o mercado acredita é que, de fato, a China possa, sim, aumentar as compras americanas, não só por causa dessa fala do Trump, mas por causa do atraso da soja brasileira nos portos. Para ter uma ideia, Fabiano, a gente costuma exportar em fevereiro. Quando a gente exporta muito em fevereiro, a gente exporta 11 milhões de toneladas. Fevereiro desse ano tem nomeado nos portos navio que está chegando lá para levar embora 12 milhões de toneladas. Então tem um apetite muito grande pela soja em fevereiro e pela soja brasileira. Só que se o Brasil não conseguir entregar esse volume nesse período que é necessário, o mercado internacional, sobretudo a China, vai ficar olhando para a soja americana. Então, não só por causa do acordo, mas justamente por causa do nosso atraso, Chicago vai subindo. Porque enquanto não se consegue levar soja do Brasil, vai se comprando soja dos Estados Unidos. Então, nesse período de fevereiro, o que a gente deve ver é Chicago subindo e o prêmio caindo. Só que como a gente está tendo um dólar que saiu de 5,50, veio para 5,40, hoje está 5,20, e o Chicago subindo muito forte, a gente vai ter um prêmio que vai pagar bem para aquele que conseguir entregar agora em fevereiro, que é aquele momento que a trade bate o desespero, porque ela precisa completar navio e não tem soja para completar, mas de março em diante a gente vai ver queda tanto nos prêmios do Brasil, também quanto em Chicago. Mas agora em fevereiro Chicago sobe e os prêmios para março caem. Vai pegar um preço mais ou menos bom, não vou dizer nem que é bom, porque já caiu bastante. Aquele que conseguir entregar a soja no momento que a trade bateu o desespero para completar algum navio, Fabiano. Ronaldo, e tudo isso acontece quando a gente tem, né, nós temos os números que vão chegando, nós temos no Brasil uma safra pouco negociada, pouco comercializada. Temos no próximo mês já alguns vencimentos vindo para o produtor, né, o 30 de março, depois a gente vai ter outra sequência de vendas, e temos uma entrega de soja norte-americana exatamente começando a ficar mais expressiva nesse período. Março, abril, maio, com aquela soja que eles compraram chegando, soja comprada nos Estados Unidos, chegando na China. Como é que isso deve afetar os valores, né, dos negócios com soja? Quando a gente olha para as cotações, né, vou até olhar aqui a cotação da soja, fechamento de ontem, evidentemente, da Royal Rural aqui para Dourados, né, R$ 111,25, perdendo 8 centavos. Quando a gente olha para outras cidades aqui do Mato Grosso do Sul, tem grande parte delas abaixo de 110. O que isso vai trazer para essas cotações e principalmente para esse produtor que vendeu menos, está pouco vendido? Falando agora em 2026, até 10 de fevereiro, ali em torno de 34% a 35% de comercialização contra 40% que a gente tinha no ano passado. Então, evidentemente, é um maior volume que vai vir para o mercado ao mesmo tempo. Então, isso não faz com que o preço suba. Porque eu estava dizendo que podia vender um pouquinho melhor quem vendesse agora em fevereiro, até deixar bem claro isso para não deixar confusão para a audiência, Fabiano. É naquele momento que a trade bateu o desespero para completar algum navio, ela vai vir pagando R$2, R$3 a mais do que está no mercado. Então, não é que o preço volta a subir, é R$2, R$3 melhor do que está agora, que não é um preço bom, porque ela precisa completar navio e bate esse desespero. Então, agora a gente está menos comercializado, 5% a menos do que o ano passado, 6% a menos do que o ano passado, é mais soja que vem ao mesmo tempo. E isso, sem sombra de dúvida, vai bater no prêmio, isso vai refletir no prêmio. Agora, um ponto importante que você tocou, a China, ela comprou soja dos Estados Unidos mais cara que a soja brasileira, ela comprou soja para embarques agora, em março em diante. Então, ela pegou, esperando a soja brasileira em fevereiro, mas de março em diante, março, abril, maio, ela já tem soja comprada para receber o embarque agora dos Estados Unidos, que é muito estranho, porque nesse período a China compra soja só do Brasil. O que a gente vai ver a partir de agora é a China comprar dos dois lugares, ela vai continuar comprando do Brasil, inclusive já tem um grande volume reservado de soja brasileira. Mais de 6 milhões de toneladas já está nomeado para a China agora em fevereiro. E tem 2 milhões de toneladas nomeados que a gente não sabe qual que é o país, que está lá não declarado.
que muito desse volume eu acredito que ainda vai ser para a China. Então pode passar de 7, 8 milhões de toneladas que a China está comprando soja do Brasil em fevereiro. Mas mesmo assim, ó, olha o pulo do gato, olha o jogo chinês aqui. A China compra soja dos Estados Unidos através de duas empresas, que é a Sinograin e a Cofco, que são empresas estatais. E do Brasil, quem está comprando são as indústrias privadas. Então ela mantém a compra dos Estados Unidos através do próprio governo, então ela compra uma soja mais cara, mas esse prejuízo é do Estado, para que ela crie a seguinte história: se o Brasil subir prêmio, eu compro soja dos Estados Unidos. E aí o governo compra soja mais cara americana, prejuízo do Estado, isso não vai quebrar o governo, enquanto as indústrias compram soja mais barata do Brasil. A China vai continuar comprando soja brasileira, mas essa história de que os Estados Unidos têm volume para oferecer não deixa o preço da nossa soja subir. Um outro ponto que a gente tem que observar agora é que a gente também está no pré-plantio americano. Daqui para frente vai ser uma volatilidade absurda. Então, para aquele que não vendeu a soja, que quer arrastar a soja para o segundo semestre, primeiro eu diria que esse é um ano muito arriscado para fazer isso. Aquele que vendeu a soja lá em novembro, lá em dezembro, para entregar agora, vendeu bem melhor do que quem está vendendo agora e pode ter vendido bem melhor do que possivelmente quem vai arrastar para o segundo semestre também. Porque agora a gente vai ter relatório Outlook, que é uma previsão da safra americana, que sai em fevereiro. Depois a gente tem intenção de área plantada nos Estados Unidos, que sai dia 31 de março. E aí a gente vai ter os relatórios de plantio começando em abril, depois relatórios de desenvolvimento de lavoura, de qualidade das lavouras. Então a gente já está entrando naquele período que começa o monitoramento da safra americana. Então é muito arriscado agora, toda a volatilidade que a gente vai ter em Chicago pode se perder até as ferramentas de proteção. Então é mais ou menos aquela história que o preço melhor, ele já ficou para trás. Daqui para frente, a única possibilidade que eu vejo é talvez vender Chicago a partir de março e, obviamente, Fabiano, ficar monitorando o dólar, porque o dólar pode dar muita oportunidade, porque é um ano eleitoral, não sustenta a queda e nem alta por muito tempo. Ele vai ficar num vai e vem muito veloz. E aí, sim, pode ser a grande oportunidade de melhorar um pouquinho essa conta. Muito bem, Ronaldo. Agora, para encerrarmos, nós temos um minuto. Pensando nesse produtor rural brasileiro que tem visto custos mais altos, que vendeu menos, né, tá pouco vendido, e viu a China cair no colo, de certo modo, uma argumentação que traz para ela a melhor estratégia possível para compra. Ela vai comprar do Brasil, dos Estados Unidos, como você acabou de declarar, vai continuar com volumes muito altos, mas ela tem nas mãos os argumentos para uma estratégia para manter o preço da soja baixo durante pelo menos todo o ano de 2026. Essa expectativa, no seu entendimento, é válida? A gente deve ver essa estratégia rodando e a soja com preços internacionais mais baixos e, com isso, consequentemente, no interior do Brasil? Eu acredito que a gente já viu, vamos colocar aí 50% já cumprido, porque se a China vai comprar 20 milhões de toneladas dos Estados Unidos, 10 milhões ela já comprou, pelo menos nesse formato. Mas comprar mais 10 milhões, o preço dos Estados Unidos também vai ter que cair, porque a China não vai fazer essa graça de graça, ficar comprando soja americana mais cara. Então tem que derrubar o preço sim. Uma estratégia que o produtor podia fazer agora, Fabiano, seria vender Chicago, não agora em fevereiro, que em fevereiro eu acredito que Chicago se sustenta ainda por causa do atraso da nossa colheita. Mas passado fevereiro ali, a venda de Chicago me parece importante. Senão, o produtor vira só um torcedor. Ah, mas eu não quero mexer com Chicago. Me parece uma boa opção vender agora, quem não vendeu ainda, e botar o dinheiro para render em alguma aplicação de banco, porque a gente está falando ainda de um juros de 15%. Por mais que a taxa de juros deve começar a cair a partir de março, vai cair 0,25 pontos, 0,5 pontos. Então ainda é mais atrativo botar o dinheiro para render do que pagar para carregar essa soja até o segundo semestre, Fabiano. Tá certo. Ronaldo Fernandes, obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você, um bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço. Bom dia para todos nós. Até a próxima.